Faça uma excelente noite. Estamos aqui, ó, ao vivo para nossa quinta aula. Nossa aula de quinta-feira, simplesmente extraordinária. Vamos chegando. Quero saber que digita aí no chat como está sendo aí a sua semana. Fala comigo que eu quero saber, porque hoje o dia foi agitado, tô vindo do evento, teve reunião. No meio do evento eu parei para poder fazer uma proposta para o cliente e já negociamos e foi daquele jeito maravilhoso que a gente gosta. Movimento, frequência lá em cima. Digita aí para mim que eu quero saber. Eu já estou aqui achando, localizando o meu mapa mental, porque hoje nós vamos falar sobre máquina de vendas previsível. Hoje, como se diz, aqui em Minas Gerais a gente tem alguns ditados populares, famosos ditados populares. Quem nunca ouviu dizer do ditado popular dos mineiros, hein? E aqui a gente tem um que chama o seguinte: hoje a giripoca vai piar. Hoje a giripoca vai piar, literalmente. Para você que está aqui comigo no Zoom, na nossa aula fechada, para quem está aqui na nossa comunidade. Nossa aula número 5, hein? Que maravilha, que fantástico esse nosso movimento que está começando de forma avassaladora. Coloca aí para mim. Ó, o Marcelo falou que a semana tá devagar. Essa semana que é aquela semana quebrada, né? Semana pós-feriado é uma loucura. Mas tem que mexer o doce, meu amigo. Já que a gente está falando de ditados populares de Minas Gerais, tem que mexer o doce, porque se não mexer o doce, ele garra no tacho. Não é verdade? É isso aí. É isso aí. Se não mexer o doce, ele garra no tacho. Literalmente. E aí, meu amigo, se garra no tacho, esquece. Esquece. É problema. É problema. Sejam muito bem-vindos aqui, galera tá chegando. Fiquem à vontade. Vocês estão literalmente em casa. Direto ao ponto, como você já sabe, como você me conhece. Seja muito bem-vindo à nossa aula semanal número 5. Essa é aquela aula que acontece toda quinta-feira, às 20 horas, para empresários que querem parar de viver ó, aqui, ó, só no esforço do próprio braço e querem começar a construir um comercial de forma previsível. Daniel, mas isso é possível? Sim, é possível. É possível. É possível, sim. Obviamente, se você já acompanhou até aqui, você já entendeu o que trava. Vamos voltar aqui, ó. Nossas aulas, aula um, 2, 3, 4. Nós fizemos um negócio maluco. 4 a gente bagunçou o coreto todo, a gente falou sobre mentalidade vendedora. Você já entendeu o que trava, você já entendeu o gargalo, você já entendeu, ó, mentalidade. E hoje a gente conecta isso tudo. Obviamente a gente vai ter muitos encontros ainda pela frente, mas eu quero conectar isso tudo para que você consiga entender. Olha o que eu venho falando já há muito tempo e olha o que eu venho tratando sobre engenharia comercial. Isso tudo você vai concordar comigo. Isso é uma engenharia. Isso é uma engenharia comercial. E hoje eu vou te mostrar o que é uma máquina de vendas previsível.
visível e não é teoria. Inclusive você que está me assistindo aqui no Instagram, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora, você que não está aqui no Zoom comigo, acompanhando todo o racional, o mapa mental, eu falo que você está perdendo algo muito relevante. Por quê? Porque aqui é mais legal. Porque quem está na minha comunidade está junto com quase 100 empresários de todo o país. É onde eu coloco os comunicados, é onde eu coloco o material exclusivo, é onde eu estou mais próximo, é onde eu estou mais perto. Então, se você é empresário, se você deseja também entender sobre essa engenharia comercial, que eu venho isso difundindo essa teoria, esse método Brasil afora, você é meu convidado para poder participar enquanto ainda é gratuito. Enquanto ainda é gratuito. Então, se você é empresário, se você tem time de vendas, se você tem um faturamento acima de R$ 70.000 mês, você é meu convidado para estar junto conosco. Daniel, o que que eu preciso fazer? Você precisa vir no meu direct e falar: eu quero participar da comunidade. Vai no meu direct depois dessa live e digita: eu quero participar da comunidade. E é tudo tranquilo, é tudo certo. E eu vou te mostrar o passo a passo para você vir conosco. Voltando aqui no Zoom, fica ligado, porque olha só, quando eu falo que não é uma teoria, é onde você precisa entender que isso é o que fazem as empresas que estão, ó, crescendo. É o que faz as empresas que estão crescendo, sem ficar dependendo de esforço braçal o tempo inteiro. Sabe aquela, aquela luta, aquele suor aos 49 do segundo tempo, na prorrogação da prorrogação. Aí você vai, pá, e acerta e chega no resultado. Pois é. Eu falo que isso de forma sequencial, cara, você morre. Eu vou ser bem sincero, você vai morrer, cara. Morrer. E aí você faz isso, e aí com muita luta você chega, pumba, atinge o resultado. E aí o mês que vem? Mês que vem tá o time exausto, o time não dá conta, e ali você não tá fazendo essa contabilização, mas entrou ali uma venda que você não estava contando de um cliente grande ou de um vendedor XYZ que aí no próximo mês, pumba, decadência, montanha russa e fica nessa situação imprevisível. Pois é. Agora, hoje isso vai mudar a sua cabeça. Por quê? Porque eu vou trazer sobre na íntegra sobre uma máquina de vendas previsível. Porque esse é o primeiro sinal de que ainda não foi feito o trabalho ou a descoberta dentro do seu negócio para que você entenda o que é essa máquina. Nós vamos falar sobre isso. E a maioria acha que máquina de vendas é só ter ferramenta, é só sobre ter CRM. Eu não estou nem compartilhando a tela, fica tranquilo. Muito obrigado por ter avisado. É sobre isso aí. Vai me ajudando, me ajuda aqui na aula, viu? Me ajuda aqui na aula. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Muito bom. É uma maravilha isso, né? Maravilhoso. Vamos lá. Aula 5, máquina previsível de vendas. Aparecendo aí? No jeito? Vamos para cima? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para você de forma bem sequencial nos tópicos para que isso fique bem claro, fique bem didático e que fique fácil, que fique simples de você compreender. Nessa hora, eu recomendo que você pegue aí, cara, seu papel e sua caneta. Você vai tomando nota pelo celular, enfim. Só não deixa de anotar isso. Claro, nem precisa perguntar. Daniel, vai ter esse mapa mental para mim? É óbvio
Você está na minha comunidade. Você já conhece a minha entrega. Você já conhece o meu nível de comprometimento com você e com o seu negócio. Sim, vai ter o mapa mental. Só que conecta aqui comigo, já vai tomando nota, porque o seu aprendizado ele aumenta de forma exponencial. Então só vamos lá, só para a gente ficar na mesma página. O que que parece uma máquina de vendas? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui na empresa nós temos várias ferramentas. Então, talvez você acha que construir uma máquina de vendas, você ter várias ferramentas, ferramentas inclusive que você nem utiliza. Ferramentas inclusive que você não bate em cima do seu time, ou o seu gerente não bate em cima do time comercial para que seja feitas as utilizações da forma correta. Não, mas aqui na empresa nós temos o CRM. Aí, maravilha. Eu chego aí na sua empresa, eu te pergunto, me traz aí qual que é a curva A dos seus produtos dos últimos 6 meses. E aí você vai começar a gaguejar. Pois é. Aí eu trago aqui, olha, vem cá, me traz a sua curva ABC de clientes. Me traz o seu ticket médio. Hoje, qual que é o seu CAC? Qual que é o custo de aquisição do seu cliente? Dentro da sua carteira de clientes, quantos são os clientes que de fato geram lucro para o seu negócio? Quando eu falo geram lucro, é aquele cliente que não só comprou uma vez, que comprou uma, duas, três, quatro, cinco. É o cliente que ele já gera lucro baseado naquela aquisição do cliente lá atrás, né? Ou seja, é o cliente que ele já está no LTV, Lifetime Value, ou seja, gerando lucro para o seu negócio. Me fala, qual que é o percentual disso hoje? Uai, Daniel, mas, gente, o CRM, se você tem um CRM, o seu CRM ele tem que te falar isso. Agora, vem cá. As informações que estão no seu CRM, elas estão sendo preenchidas de forma correta? As informações que o seu CRM vai trazer são informações que nós podemos confiar? Você, empresário, você confia cegamente nas informações que o seu CRM traz ou não? Porque se você está em dúvida ou se você não confia 100%, talvez, e somente talvez, você está brincando de ter um departamento comercial. Ah, Daniel, mas o meu time não preenche o CRM. Uai. Então a coisa agora inverteu, né? Não é o cachorro que mija no poste, é o poste que mija no cachorro. Que isso? Não tem essa de querer preencher. E aí a gente tem um problema um pouquinho mais profundo que eu nem vou entrar nisso hoje. Eu só vou trazer aqui uma palhinha porque eu acredito que quando a gente tem algo que se chama visão e repertório, eu tenho a obrigação de te alertar sobre isso. Você tem um grande problema. Se isso está acontecendo, se você me traz esse argumento, seu problema está mais embaixo, seu problema está na cultura. Você está com um problema de cultura de empresa. Não tem cultura de vendas. E aí, meu amigo, aí virou um fuá. Famoso fuzuê. É isso aí. Ou então você vai virar e falar, Daniel, nós estamos colocando automação. Tá. Você está colocando automação. Muito bem. Eu brinco que é você ter uma Ferrari, você tirar foto para colocar no Instagram e você tá pagando o aluguel e não sabe nem ligar a Ferrari, né? Interessante. Porque se você não tá fazendo nem um arroz com feijão bem feito, por que que você tá querendo inventar de comer caviar que você nem sabe o que que é? Não. Faz o básico. Faz o feijãozinho com arroz bem temperado e depois que as coisas estiverem ajeitadas, depois a gente vai colocar ali, põe uma picanha, põe um salzinho nela, pra ficar gostoso. Porque comer picanha sem sal não presta também não, tá? E olha só, eu vou trazendo dessa forma leve para que você consiga compreender. Por quê? Porque quando eu trago essas analogias simples, você consegue, pum, captei a informação. Inclusive, vai colocando aí, eu quero, cara, me ajuda na construção dessa aula para poder te entregar algo bacana. Vai interagindo comigo.
Daniel, aqui o nosso funil tá aqui, ó, o nosso pipeline visual. Pumba. Interessante. E aí você tá acreditando que isso aí é você construir uma máquina de vendas. Pois é, isso é o que parece. Isso é o que parece. Agora, acompanha comigo. Não perde a linha de raciocínio, tá? Por quê? Porque, cara, não adianta você ter funil bonito. Não adianta. Eu quero saber quantas ligações o seu time faz. Eu quero saber quantas mensagens que o seu time manda. Eu quero saber quantas ativações de relacionamento o seu time está fazendo. Eu quero saber quantas visitas que eles estão fazendo. Eu quero saber quantos eventos o seu time de vendas está indo para poder fomentar relacionamento. É diferente, tá? Eu não tô falando para você ter um bando de puxa-saco e baba-ovo aí, não, tá? É porque ultimamente o pessoal tá confundindo demais as coisas, né? Não, no network, aí chega lá um monte de puxa-saco querendo vender o produto dele e ninguém vende para ninguém porque tá todo mundo querendo vender, ou seja, estão no lugar errado. Eu tô falando de você construir um relacionamento, gerar uma conexão de forma antecipada, porque toda relação comercial, ela é precedida de uma relação pessoal. Então, tá conseguindo compreender? É vender hoje e saber o que você vai vender amanhã. Você tem isso de forma clara no seu negócio? Hoje, você tem isso. Você sabe o que você vai vender hoje para o seu cliente, o que você vai vender, inclusive amanhã. Daniel, mas como assim? Não tem bola de cristal? Pois é, você não tem a utilização correta do seu CRM. Porque se você tivesse isso aí, você iria ter taxa de recência de visita, você iria ter taxa de recência de compra, você iria ter taxa de recência de ciclo, o seu ciclo de vendas. E aí você tem média. Se você tem dados, você consegue agora trabalhar de forma estruturada para você encurtar esse período. Aí você vai fazer análise de mix, aí você vai fazer análise de ticket médio. Olha só quantas coisas. Gente, essa aula aqui é mergulhar no profundo, esquece, não tem jeito. Tá entendendo que isso aí muda o jogo? Isso muda o jogo. Agora, eu te trouxe o que parece. E antes de falar o que que é uma máquina de vendas, eu preciso te mostrar o que não é. O que não é. Daniel, e o que que não é uma máquina de vendas? É isso aí, ó. É você depender de um único vendedor estrela. Ou seja, não é você depender de vendedor, aquele vendedor extremamente talentoso, aquele vendedor fora da curva. Você não, o seu negócio não pode ser refém disso. Vamos lá. Eu viajo o Brasil todo. Eu atendo empresas de vários segmentos, mas de muitos segmentos. E sabe qual que é o problema unânime dessas empresas? Eu vou falar para você aqui agora. E talvez você esteja vivendo isso também no seu negócio. Qual que é o problema unânime dessas empresas? E empresas que têm aí 50, 60, 70, 300 até 500 vendedores. Só que dessa gama toda de profissionais, você tem ali uma média de 8 a, quando é muito, 20% que são responsáveis por carregar o faturamento da companhia. Olha isso. Ou seja, vamos fazer aqui uma conta rápida. E se esses 10, 15 ou 20% de vendedores, se eles têm aí uma dor de barriga, se eles têm ali uma férias com a família, como que fica o seu resultado? Fica comprometido, né? Fica comprometido porque você não tem processo e porque você não fomentou dentro da sua empresa para que ela formasse profissionais para te gerar uma máquina de vendas previsível. Simples assim.
Pô, Daniel, mas isso é muita teoria, muito blá blá blá. Será? Tem 23 anos que eu jogo esse jogo, de forma consistente. Agora, as empresas que entendem que investir em cultura de vendas, empresas que enxergam que investir em desenvolvimento contínuo, essas empresas, elas se destacam, elas estão na frente, elas têm aí vendas recorrentes e vendas previsíveis. Sim, tem muitas, não são poucas. Enquanto você está aí dependendo de talvez um único grande talento. Porque e aí, se ele sai, o resultado despenca. O que eu tô falando aqui é para você não é sobre só vender quando tem oportunidade. Não é só o cliente te comprar. Porque tem isso, né? Tem time de vendas que vende. Agora tem empresas que são compradas, né? Tem um pessoal ali que só tira pedido. E não é bem assim. E não é bem assim. Por quê? Porque aí o seu resultado ele fica o quê? Sem constância. Ele não tem crescimento. Aí você tem que esforço constante e falta de controle. Não é trabalhar mais para poder vender mais. Você cresce no esforço e não no controle. É isso aí, gera aquela sensação, e é onde eu te falo que isso não é máquina de vendas. Isso aí hoje no seu negócio, isso aí parece com a sua realidade? Vou além, depender de poucos clientes, aí você vira refém da sua base. Aí, meu amigo, você tá mais ou menos enrolado. Isso Isso não é uma máquina de vendas. Eu vou além, deixa eu te falar aqui na prática. Teve um empresário que chegou com um comercial totalmente volátil. Cara, uma loucura. Um mês faturava, o outro não, e o outro não também. E aí ele falou: Daniel, e aqui é o seguinte, aqui depende muito do momento, depende muito do mercado. Falei, interessante, interessante. E aí quando a gente começou a ajustar, a organizar, organiza ali a entrada, organiza um processo, desenvolve um playbook de vendas personalizado para aquela empresa. E esse playbook ele é replicado. Você dono. Imagina o seguinte, imagina você dono, você tendo hoje um playbook da sua empresa, do seu negócio, baseado nas suas características. Deixa eu te falar, esse é um playbook que ele é construído a quatro mãos, tá? Por quê? Porque é o seu negócio. Não posso falar pelo seu negócio. Não, a gente personaliza e individualiza o máximo para ficar ali com a sua cara. Aí imagina você ter isso e você compra essa ideia e você replica, vende isso, propaga isso para sua equipe. E a sua equipe começa a trabalhar e se desenvolver dentro desse centro, dentro desse playbook. Poxa vida. Agora nós estamos o quê? Nós estamos multiplicando um padrão. Quando a gente multiplica o padrão, o que é que a gente tem? A gente tem escala. A, a conta é essa. Aí a gente tem playbook replicável, a gente tem multiplicação de talentos, nós temos condução e nós temos gestão. E aí a gente fez tudo isso. Então eu organizei ali, organizei aqui, organiza a condução, organiza a gestão. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma premiação. O que aconteceu? Foi simples. O resultado simplesmente parou de oscilar e começou a se replicar. Isso sim é uma máquina de vendas na sua empresa, uma máquina de vendas no seu negócio. Não é sobre só vender mais, é sobre vender com consistência. Não adianta você chegar agora e dar um pico. Vou dar aqui um pico aumentando aqui 50% minha venda. Você não dá conta nem de entregar, talvez. E aí no outro mês você não tem praticamente venda nenhuma. Agora, se você vem numa constância, num crescimento de forma linear, em alguns dados momentos você se preparando para você dar alguns picos, poxa vida,
Aí você começa a entrar dentro de uma forma de vendas memorável e previsível. Agora, me conta, hoje, o seu faturamento, ele é repetível, ele é replicável ou ele depende do mês? Porque quando tudo isso se conecta, o crescimento ele deixa de ser mero acidente. Quando você tem a orientação certa, a direção certa, quando você tem alguém te direcionando, e é isso que eu faço dentro dos meus programas de acompanhamento com os empresários, você tem o quê? Você tem resultado. É simples. É simples. E não perde a conta, não. Não perde a conta, não. Porque agora eu vou te trazer de fato o que que é. Daniel, tá. Você explicou que parece, você falou que não é. Agora, o que que é essa tal máquina de vendas? É a capacidade que você vai ter de colocar a sua empresa tendo resultado de vendas com consistência mês a mês, com previsibilidade de performance, com repetição de resultados, com controle no processo de vendas. Quando eu falo previsibilidade de performance, é você saber que de 10 vendedores, você vai ter 8, 9 que vão entregar o resultado. É você saber que aquela pessoa que talvez você iria até demitir porque não tem o perfil XYZ para aquela determinada posição, mas essa pessoa, ela até tem, sim, ela até tem perfil. Só que você não desenvolveu, você não deu oportunidade, você não treinou, você não pegou na mão, você não fez junto. Você só falou, vai, você não foi. A liderança, ela precisa estar na frente. É assim que você conduz time, é assim que você forma a equipe. Tá ficando claro? Tá dando para pegar, para captar, de fato, entendeu o que que é uma máquina de vendas? Cara, não é esses, cara, vamos lá. A gente tem que focar no básico. Eu não tô falando por enquanto aqui para você inventar moda, cara, focar em growth. Eu não tô falando nada disso. Não tô falando nada disso. Vamos simplificar. Vamos fazer o simples, o arrozinho com feijão. Lembra que a gente falou do arrozinho com feijão? Pois é, vamos nessa linha. Para depois a gente começar a incrementar as coisas. Eu não tô falando que você não vai. Ah, Daniel, então você tá falando que o growth não importa? Cara, eu não falei isso. Eu só tô falando que talvez agora não é o momento. E isso muda tudo. Porque agora você vai entrar para você conhecer quais são os três pilares essenciais para você sustentar essa máquina de vendas. Você precisa de uma entrada controlada. Daniel, o que que é isso? Você precisa saber de fato de onde vem o meu cliente potencial, ou seja, de onde vem o lead. De onde vem o lead? Por quê? Olha lá, presta atenção. Se você entende a qualidade do seu cliente potencial, você sabe a origem tem que ser clara. Exemplo, por onde você conheceu o meu trabalho? Por onde você conheceu a minha empresa? Foi do Google, meu negócio? Foi do tráfego pago? Foi em recomendação? Foi fornecedor? O que que foi? Como? Você entrou no site? Como foi? Porque aí, olha só, você está mapeando a origem. A gente tá trabalhando a entrada. A qualificação na entrada, ela garante o ROI na saída. Ali no fechamento, é ROI. Agora, se a gente não tem isso, a probabilidade da gente errar, ela é muito alta e custa caro. E custa muito caro.
Precisa de processo claro. O processo tem que ser claro. O que tem de empresa que não tem clareza no processo e está cobrando meta e está cobrando venda do time de vendas é muita. Etapas bem definidas. Dentro da etapa prospecção, nós vamos trabalhar, explorar os canais XYZ, nós vamos trabalhar no inbound, nós vamos trabalhar no outbound, ou seja, nós vamos trabalhar tanto no passivo, ou seja, gerando conteúdo, gerando algo para um cliente demonstrar um interesse, ou nós vamos também ir em busca. E em busca como? Nós vamos fazer telefone, nós vamos e-mail, nós vamos ir em eventos, nós vamos fomentar a carteira e fazer visita presencial e pegar recomendação. Olha só quantos canais a gente já listou aqui. Precisa ter condução de venda e não você sofrer a compra. Um bom vendedor, ele direciona, ele conduz o cliente. E, obviamente, tem que ter zero, zero redondo, zero improviso. Não pode ter. A área comercial, o seu departamento de vendas, ele não pode viver no improviso. Vem cá, até quando você vai improvisar naquilo que é importante para o seu negócio? E isso é uma pergunta forte, forte. Porque ou você controla na entrada, ou então você vai aceitar qualquer coisa. E aí, se você aceita qualquer coisa, isso você já viu, né? Isso vai impactar lá no final, lá, sua taxa de conversão. Vai ficar mais baixa, aumenta seu ciclo, e aí impacta em toda a cadeia que a gente já falou aqui sobre várias partes importantes do seu processo de venda. Imagina, seu time saber o próximo passo. Já pensou nisso? Já pensou? Isso é uma realidade. Só ainda não é dentro do seu negócio porque você ainda não entendeu. Você está começando a entender que o caminho que é agora. Tô te entregando ouro. Eu tô te entregando ouro. Gestão ativa. Ah, isso aqui é ouro. Gestão ativa. O que que é gestão ativa? E aqui eu faço uma pausa para poder trazer, inclusive, uma reunião que eu tive hoje, de várias. De várias. Perguntei para a empresária, me conta, hoje, de 0 a 10, o quanto que você acompanha diariamente os seus indicadores de venda? Eu estou falando dos principais, eu estou falando de ticket médio, eu estou falando de taxa de conversão, eu estou falando de quantos clientes que entrou, eu estou falando sobre a origem desses clientes, e eu estou falando se houve ou se não houve fechamento. O básico. Eu não tô falando de nada avançado. E a empresária ela me trouxe, falou, Daniel, eu não dou conta, eu sou sozinha, é muita coisa para mim acompanhar. E sim, de fato é. Mas tem coisas que você não pode, meu amigo empresário, minha amiga empresária, delegar. Essa parte comercial mesmo, não tem como. É igual você almoçar e jantar, é todo dia, é sagrado. Você precisa ter dentro do seu monitoramento, do seu acompanhamento, dentro do seu sistema. Você tem que ter ali a tela do seu celular, você precisa ter esses indicadores visuais na sua frente. Para você conferir. E, obviamente, quem vai fazer essa apuração, esse pente fino, aí é o seu gerente. Olha só, olha só que maravilha a cadeia. Eu não estou falando para você colocar a caixa nas costas, tá? Mas você tem que ter a dimensão do baú do caminhão para você saber quantas caixas cabe ali para você não ter prejuízo. Você tá entendendo? Como é que isso muda o jogo? Quando eu falo de gestão ativa, você acompanha antes, não é depois. Você corrige no meio e não no final. E sem esses três tópicos, sem entrada controlada, sem processo claro e sem gestão ativa, não tem máquina de vendas. Esquece, não tem. Não, mas não tem. Não tem. Não tem.
Você acompanha de forma constante, você corrige rápido e você toma decisão com precisão, baseado não no achismo, em cima de dados. E isso, olha, isso muda sim o jogo. Muda muito o jogo, não é pouco. Qual que é o impacto real disso tudo? E eu já tô aqui, fica tranquilo, a gente já tá aqui há 2 minutos de aula, eu prometo que a gente não vai tomar muito tempo, a gente está indo aqui direto ao ponto. Quando você constrói uma máquina de vendas previsível, algumas coisas começam a mudar. Você para de defender de, ó, você para de depender de esforço, você para de depender. Por que que eu tô falando de defender, hein? Você tem que defender o seu negócio, né? Ao vivo, é ao vivo. Mas aí eu falo que você para de depender só do seu esforço, você para de depender só daquele vendedor astro, o vendedor mágico de Oz. Você para de viver no susto e aí você tem mais previsibilidade e você tem mais escala. Agora me fala uma coisa, responde para mim. Hoje, você trabalha com clareza ou com expectativa? Você sabe de fato aonde você quer chegar ou você só acha que você vai chegar em algum dado lugar e às vezes o susto que você toma, ele não é nada agradável. Me diz, como que é isso? É sobre isso? É sobre isso. É sobre isso. E se você percebeu hoje que o que a gente vem falando, que o que a gente vem trazendo, isso é algo relevante, parabéns. Você começa a entrar agora na direção certa. Por quê? Quando a gente fala de direção certa, você vai organizar antes de querer escalar. Olha, o que eu recebo de gente. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que eu recebo de empresário em reunião, seja comigo ou com alguém do meu time. Ah, eu quero escalar as vendas. A pessoa nem sabe o que é escalar a venda. Mas eu falo que se hoje essa pessoa aumentar 40%, a empresa dela fecha. Não dá conta. Por quê? Porque não tem organização. Então você precisa organizar. Uai, Daniel, mas que estranho, você não fala que o caos precede a ordem? Sim, só precisa entender uma coisa, tá? Você precisa compreender uma coisa. Quando eu falo que o caos precede a ordem, eu estou falando que você, como empresa, você precisa ter processos claros. É isso que eu estou te pedindo. Eu não estou falando para você ter a minúcia. Eu não estou falando para você que você tem que ser aquela empresa com tudo. Não, não, não. Eu estou falando para você ter um desenho comercial. Processo claro, simples assim. Para que você esteja preparado para se chegar aqui agora. Cara, chegou venda, chegou, você consegue entregar. Você consegue entregar. Ah, vamos lá, exemplo. Ah, eu sou varejo, eu não tenho estoque agora porque você sabe o que está passando. Eu sei. Só que você não precisa ter o estoque, você só precisa ter o fornecedor certo, você precisa ter o parceiro. Será que você tem hoje relacionamento? Será que hoje você, dentro do seu provisionamento, você está trabalhando e está cultivando boas relações com o seu fornecedor, ao ponto do seu fornecedor, se precisar dele ir lá na indústria tirar mercadoria, ele faz isso? Daniel, mas isso não existe. Como não? Eu já fiz isso algumas vezes para os meus clientes. Então, talvez você precise escolher melhor seu fornecedor. Talvez você tenha que parar de tratar com prioridade a quem só te enxerga como opção. Tá entendendo? Direção certa. Organizar antes de escalar. Controlar para crescer. Estruturar antes de só investir.
um grande erro você querer colocar mais vendedor. Ah, eu vou colocar aqui mais 10 vendedores, vou aumentar o meu time de vendas. Não, cara, não é isso. Você vai dividir a fatia do bolo que não está dando para sustentar, às vezes, um. Aí você deveria fazer o contrário, você deveria dar condição, abraçar esse vendedor, trabalhar ele para que ele consiga aumentar ali, potencializar o resultado, colocar processo previsível para que ele possa se destacar. E não só isso, para que ele consiga também comer uma fatia maior do bolo, né? Para ele não morrer de fome. É sobre isso. Tá caindo chave aí. É forte, né? Porque se você percebeu, ou se você percebe que hoje o seu comercial ainda depende de esforço, o seu próximo passo, ele é claro. Ele é muito claro. E aqui eu já vou abrir inclusive um parênteses para poder trazer aqui para você uma oportunidade. E você também do Instagram que está aqui comigo. Você tem a oportunidade de concorrer a um mapeamento comercial atual da estrutura de vendas do seu negócio. Sim. E quando eu falo que você pode concorrer, você vai concorrer de forma gratuita. Por quê? Porque é uma seleção. Meu tempo é limitado. O tempo do meu time é limitado. A gente não consegue fazer com todo mundo. Então a gente seleciona. Por isso você vai concorrer. Imagina você ter a clareza. Eu não estou falando achismo, eu estou falando clareza. Gente, um mapeamento hoje comercial comigo ou com alguém do meu time, você pode separar no mínimo do seu tempo 1 hora e meia. 1 hora e meia. Não é isso aí que você anda vendo aí que, digita que processo e você vai receber um playbook de venda. Aí você digita lá e ninguém te entrega nada. Não, não, não. Aqui não tem essa pegadinha não, tá? Aqui não tem letra miúda, não tem não. Se você for o sorteado, se você for sorteado não, que não é sorteio. Se você for selecionado para o mapeamento comercial gratuito, você vai ter um mapeamento comercial de ponta a ponta. Esquece. Pode separar em 1 hora e meia. Eu vou te fazer, cara, eu vou te fazer muita pergunta. Meu time tá treinado para isso. Esquece. Então, é aí que a gente vai fazer o quê? É aí que a gente vai analisar a entrada, é aí que a gente vai analisar processo. É ali que eu vou analisar sete. Eu tô falando sete. Sete pilares importantes dentro de uma estrutura comercial para que ela seja previsível e replicável. Eu vou te mostrar exatamente como constrói essa máquina. Então, se você é essa pessoa, eu quero, Daniel, eu quero isso, cara, procura meu time, me manda no Instagram, me manda lá no direct do Instagram. Ponto, vamos combinar. Aí fica fácil aqui para todo mundo, não só você aqui da comunidade, mas você também que está aqui comigo no Instagram. Daniel, por que mandar no direct do Instagram? Simples, porque você sabe, a comunidade ela é fechada, não tem bom dia, não tem boa tarde, é direto ao ponto, não é para poder ficar ali tomando o seu tempo. É onde eu compartilho os materiais exclusivos e relevantes. Então, você já vai lá no meu Instagram e digita lá mapeamento. Você que está no Instagram, que é empresário, também que quer concorrer, eu vou abrir essa oportunidade para você. Digita no meu direct mapeamento, que o meu time vai cuidar de você. Maravilha? Olha só, fica comigo aqui, porque ó, hoje eu já te trouxe a clareza sobre máquina previsível de vendas. E na próxima aula nós vamos, ó, mergulhar mais um pouco. Vamos mergulhar mais um pouquinho. Por quê?
Porque aqui agora a gente tá num ponto que, Daniel, agora é pra cima. Agora é o explodir, é o bater recorde, é o escalar. Sim, sim. Só que aí eu vou te trazer na próxima aula como que a gente vai fazer isso aí da melhor forma possível, com clareza, com segurança. Imagina, você sair só de ficar aqui, ó, no, na força do seu braço. Imagina. Você sai disso, você tira a empresa das suas costas e começa a ver a sua empresa crescendo de forma previsível, de forma sustentável. Então, você não pode perder o nosso próximo encontro, que eu já te dei um spoiler, e eu falo que quem não tá aqui na nossa comunidade é, no mínimo doido, porque não faz sentido não estar aqui, onde a gente encontra, a gente tem conteúdo direto ao ponto e a gente tem conteúdo relevante. Você que esteve aqui, que está aqui até esse momento, eu deixo aqui o meu abraço. Muito boa noite e faça uma excelente semana. Bora pra cima. Amanhã é sexta-feira, não tem nada de sextou. Amanhã é dia de arrebentar a boca do balão e de ir em busca do resultado. Aquele abraço e até a nossa próxima aula.